criança começa a berrar daquele jeito que a gente não consegue mais controlar, hoje esse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a virtude da paciência, de como essas situações podem nos conduzir a Deus, podem nos elevar aos céus, como que essas situações podem transformar a nossa maternidade no nosso caminho do céu. Meu nome é Fernanda Bertronieri, eu sou mãe de 7 e este é o nosso espaço. Entre, seja bem-vinda, aqui é o nosso caminho do céu. Eu passei um final de semana fazendo um curso presencial, uma imersão presencial, e quando eu cheguei, óbvio, meus filhos estavam morrendo de saudade de mim. Isso já era esperado, né? Eu cheguei de noite, eram umas 8 horas, e a minha filha, a Flor, né, número 4, a Florzinha, toda eufórica, querendo conversar, querendo contar as coisas que tinham acontecido e tudo mais, eu dei atenção pra eles. Só que com isso ultrapassou o horário da rotina. Quando eu vi, já eram 11 horas, eu fui fazer eles dormirem, escovei o dente, aquela rotina. E a Flor começou a chorar, porque antes disso estava no meu colo, e o Bento, que é o meu outro filho, o bebê, também estava no meu colo. Depois ela começou a chorar porque ela queria escovar o dente com a pasta de criança, só que a pasta de criança tinha acabado, ela teve que escovar com a pasta ardida. Então, assim, foi uma sucessão de coisas que levou ela a se estressar, ela foi se frustrando, né? Ela queria a mãe só pra ela, depois ela queria escovar o dente com a pasta dela, e depois a gente foi dormir e eu pedi um favor pra minha filha Maria. Falei, Maria, apaga a luz pra mamãe, que a gente vai rezar. E a Flor começou a chorar, porque eu queria ter te ajudado. E começou a berrar. Por vezes, um abraço acalma a criança. Mas eu conheço a Flor, daí a importância do conhecimento da criança. E eu sabia que com a Flor, diferente da minha filha mais velha, por exemplo, que quando era pequenininha um abraço acalmava. A Flor não. A Flor, ela tem um temperamento diferente da Clara. E se eu conheço o temperamento, se eu conheço a teoria deles, eu posso usar isso a meu favor. É óbvio que ela não é só um temperamento, mas eu posso usar isso a meu favor. Então, o que eu fiz com a Flor? Ela tava com muito sono, que ela não parava de bocejar e gritando. Eu comecei a falar mais baixo que ela, para que ela despertasse a curiosidade. Ela começou a diminuir o volume do choro, porque ela continuou fazendo a manha, mas queria me ouvir. E eu comecei a falar assim, Flor, pensa numa bola vermelha, pensa num unicórnio colorido, pensa num escorrega bem quentinho de algodão. Pensa num escorrega de gelo, pensa num chocolate cremoso quentinho em cima do sorvete. E ela foi acalmando. Foi menos de 1 minuto, ela dormiu. Mas ela não dormiu na fúria do choro. Conforme eu ia falando isso, eu ia fazendo carinho nela. Qual a teoria por trás disso? Tem 2 sistemas neuronais que são ativados, o sistema reptiliano e o sistema límbico. O que são esses 2 sistemas? O sistema reptiliano é aquele que é ativado para preservar a nossa existência, é o da preservação da espécie. O sistema reptiliano ele é ativado em situações de estresse exatamente para que a gente saiba o que fazer para perpetuar a nossa existência. Então, quando ele é ativado, ele tem 3 grandes características: fugir da dor, buscar prazer e querer economizar energia. Buscar prazer rápido, né? Então, ela não vai querer sair da zona de desconforto que ela tá, ela não vai querer gastar energia, embora seja paradoxo, porque a criança se desgasta muito, mas é como assim, quando a gente tá numa zona de conforto, por mais desconfortável que ela seja, a gente não consegue pensar em maneiras de sair dela, porque aquilo demanda energia. Então, o nosso cérebro, para economizar energia, tende a nos manter naquela situação de desconforto. O segundo sistema, que é aflorado pelas emoções, é o sistema límbico, completamente aflorado com as emoções. É ele, inclusive, que ativa as emoções. E quando as emoções estão ativadas e o sistema límbico é ligado, a gente libera um nível de cortisol tão alto, e o cortisol é o hormônio do estresse, e quando o cortisol está alto, ele inativa a área do córtex central, que é a área da razão. Quando ele apaga a área da razão, a criança não vai entender absolutamente nada do que eu estou falando com ela.
O que despertou a fúria dela foi que eu pedi um favor pra Maria e não pedi pra ela, porque ela queria me agradar. Eu podia ter falado assim, então pega a almofada pra mamãe também. Você pode apagar pra mamãe depois, ou você pode acender, pega uma água, enfim, qualquer coisa. Mas ela não ia entender, porque racionalmente, quando explodiu a frustração, e a frustração é uma emoção, veio junto a tristeza, talvez a saudade, talvez outros momentos de tristeza em que ela lembrou porque eu não estava lá naquele final de semana. Mas quando eu não consigo controlar? E para respirar, para que eu não grite também? O que dá sustento à nossa paciência, por mais que eu conheça técnicas, por mais que eu conheça o cérebro humano, por mais que eu conheça o que esperar de uma criança, sempre a paciência exige que a gente ultrapasse aquela medida em que eu me amo mais do que eu amo aqueles que estão comigo, ou aqueles que Deus me confiou, aqueles que cruzam o meu caminho. Naquele momento, eu precisava amar mais a Flor do que a mim mesmo. Eu precisava entender mais a Flor do que o meu cansaço. Eu precisava ajudá-la mais do que descansar, que eu também precisava. Mas aí é que está o morrer diariamente. É aí que está o caminho da maternidade como um caminho de céu, como um caminho de melhora pessoal, como um caminho de quem de fato assume as pequenas cruzes de cada dia e se abraça a essa cruz junto com o Cristo. E se você não sabe se controlar, este é o convite. A maternidade é a nossa melhor chance de buscar o desenvolvimento emocional, pessoal, filosófico e, sobretudo, espiritual, porque no fundo tudo se diz respeito à nossa espiritualidade. Viktor Frankl diz que o que nos torna humanos é o nosso lado espiritual. Não é negando a nossa essência biopsicossocial. Nós somos sim, e veja, eu não estou negando, eu estou afirmando para vocês, eu cheguei cansada. Biologicamente, isso é inegável, foram mais de 14 horas de estudo. Na sexta-feira eu saí de madrugada, a gente chegou lá, estudou o dia inteiro. Há uma realidade biológica. Havia também uma frustração emocional minha. Também não estou negando as condições sociais. A rotina tinha passado do horário, normalmente ela dorme às 7, já era 11 horas. Tudo isso é uma realidade, não muda. O fato de sermos seres espirituais não muda a realidade constatada, real, biopsicossocial. A gente não muda essa realidade. O que muda então? O que muda é que o meu espiritual é capaz de elevar-me a ponto de eu agir diferente, de eu crescer como ser humano, de eu sair de mim em prol de um motivo maior. Quer ver um exemplo? Se você, mãe, também está doente, acordou num dia doente, né? Entende? Biologicamente, essa realidade é imutável. Você acordou doente, vai passar, beleza? Mas você está doente. Essa realidade é inegável. Psicologicamente, talvez você esteja também abalada. Talvez brigou com alguém do trabalho, seu chefe, alguma colega, algum supervisor, enfim. Ou até com seu marido. Às vezes teve uma noite ruim de discussões, ainda as coisas não estão no lugar. Então você está bio e psicologicamente abalada. Socialmente pode ser um caos, talvez sua casa esteja em obra. Socialmente tem coisas que a gente também não muda, ok? Agora, você como mãe, qual a chance de, numa situação como esta, você vai certamente abrir mão, sair de si por um motivo maior, você vai abrir mão de você para cuidar dos seus, para cuidar daquilo que você mais ama no mundo. Quando a gente tem um motivo forte, quando a gente tem algo que nos faça sair daquela situação, isso começa a nos dar uma resiliência, uma fortaleza, uma força espiritual. E é aí que eu quero chegar. A virtude da paciência, ela é filha, né? Se a gente pode chamar assim de uma maneira mais fofa. A virtude da paciência, ela é filha da virtude da fortaleza. E as virtudes, elas são conquistadas mediante força. Mas a paciência, ela só é sustentada quando a gente consegue morrer para nós mesmos. Ela não vai cair do céu, entende? A virtude da paciência, ela é uma virtude cardinal. O que isso significa? Uma virtude humana. Deus não vai me mandar ela de mão beijada. É necessário esforço. É necessário que eu bote força no processo. Como eu costumo dizer, é fórceps, gente. É na base do fórceps, sabe? Eu preciso pôr força nisso para que ela aconteça.